Você já se sentiu culpada por não ser a mãe que sonhava ser? Quero falar com você que carrega no coração um peso difícil de confessar. Talvez esse peso venha acompanhado de pensamentos silenciosos que não ousa dizer em voz alta. Talvez você já tenha chorado em silêncio porque acredita que não está conseguindo ser a mãe que seus filhos merecem. Talvez tenha sentido que, mesmo dando tudo de si, ainda não é suficiente. Essa dor não aparece nas fotografias sorridentes, mas é real, latejante e mora nas lembranças que voltam à noite quando tudo se cala. Quantas vezes ao deitar, você reviveu mentalmente cada palavra dura que disse sem querer, cada momento em que perdeu a paciência, cada instante em que se ausentou, porque o cansaço foi mais forte do que o desejo de brincar, ouvir ou abraçar? E é nesse silêncio que a culpa materna fala mais alto, sussurrando que você falhou, que poderia ter feito diferente, que talvez não seja boa o bastante. Essa culpa pesa, sufoca e prende o coração em uma sensação constante de dívida. Mas eu quero que você saiba que não está sozinha. Milhares de mães vivem a mesma luta silenciosa, mas se calam por medo de serem julgadas. A sociedade insiste em exigir uma mãe perfeita, produtiva, equilibrada e sempre sorridente, como se a maternidade pudesse ser vivida sem falhas, sem quedas, sem dores. E quando você se compara com o que vê nos outros, parece que só você não consegue. Mas essa não é a verdade. O que você sente faz parte da realidade da maternidade. Não é sinal de fracasso, é sinal de amor. Só se culpa quem deseja acertar. Só sofre assim quem ama profundamente. E é nesse lugar de fragilidade que Maria entra em cena. Maria não viveu uma maternidade distante das dores humanas. Ela perdeu Jesus no templo e sentiu a angústia dilacerante de não encontrá-lo. Viu seu filho ser rejeitado e criticado, e permaneceu aos pés da cruz, diante da dor mais cruel que uma mãe pode suportar. Maria conheceu o medo, a impotência, o coração apertado, mas em cada lágrima e em cada silêncio, ela nos ensina a recomeçar. O olhar de Maria é diferente. Ela não aponta os erros, não exige perfeição, não acusa. Maria acolhe, consola, protege. Sob o seu manto, não existe espaço para a condenação, mas para o descanso. Ao nos aproximarmos dela, descobrimos que ser mãe não é sobre nunca falhar, mas sobre aprender a recomeçar todos os dias. É isso que vamos viver aqui. Este não é apenas um vídeo, é um encontro em que você vai poder descansar suas culpas, soltar o peso que carrega e se deixar envolver pela ternura da Mãe de Deus. Juntas, vamos percorrer um caminho de reconhecimento da dor, de reflexão à luz da vida de Maria e de oração que restaura e liberta. Aqui, você encontrará o consolo que precisa para acreditar que sempre é possível recomeçar. Se você chegou até este momento com o coração cansado, permaneça. O que virá agora é um convite à cura. Maria estende suas mãos para você e deseja envolver você e sua maternidade em seu manto de amor. Respire fundo, abra seu coração e permita-se ser conduzida, porque este é o tempo de libertação, de restauração e de recomeço. Repita comigo. Maria, ensina-me a recomeçar como mãe e me liberta da culpa materna, reconhecendo a dor materna. Ser mãe é carregar no colo um mundo inteiro e, ao mesmo tempo, sentir que muitas vezes esse mundo escapa entre os dedos. É acordar cedo, cuidar, se preocupar, ensinar, amar e, ainda assim, deitar-se à noite com a sensação de que não foi o bastante. A maternidade, tão exaltada como o lugar de plenitude,
também pode se tornar um espaço de dor silenciosa, um campo em que a culpa cresce como erva daninha. Reconhecer essa dor é o primeiro passo para a cura, porque só quem olha para a própria ferida com coragem pode permitir que ela seja tocada e transformada. Quantas vezes você se viu perdendo a paciência? A voz saiu mais alta do que gostaria. O olhar foi mais duro do que planejava. Depois, o arrependimento veio como uma onda pesada. O coração se encheu de frases acusadoras. Eu não deveria ter feito isso. Eu estraguei o dia. Meu filho não merece essa mãe que eu sou. Em seguida, vem o silêncio, como se fosse proibido admitir que as mães também falham, que também se cansam, que também choram. O cansaço, muitas vezes, não é apenas físico, mas também emocional. É um esgotamento que nasce da cobrança constante. Você precisa ser mãe presente, mas também profissional eficiente, esposa dedicada, filha atenta, mulher forte. As expectativas se multiplicam e, em meio a tantas exigências, você sente que não consegue se dividir em tantas partes. E quando não dá conta de tudo, a culpa aparece novamente, dizendo que você não se esforçou o suficiente, que deveria ter conseguido. A solidão também pesa, porque muitas mães acreditam que não podem desabafar, que não podem mostrar fragilidade. Então se calam, sorrirem em público, mas choram no banheiro, sustentam a casa, mas desmoronam no silêncio da própria mente. A dor cresce justamente porque é escondida. E no esconderijo da alma, ela se multiplica, alimentada pela comparação constante com outras mães que parecem dar conta de tudo, como se tivessem descoberto um segredo que você não alcançou. É aqui que a psicologia nos ajuda a olhar para essa experiência com mais clareza. A culpa materna não é prova de fracasso. Ela é fruto do amor. Só sente culpa quem deseja acertar, quem se importa profundamente com os filhos, quem carrega no coração a responsabilidade de cuidar bem. A culpa é, de certo modo, um sinal de amor. Mas quando não é compreendida e curada, ela se transforma em prisão. Uma prisão que paralisa, que rouba a leveza dos dias, que impede de enxergar a beleza dos pequenos gestos que você já faz. Pense em quantas vezes você se culpou por não estar presente em um momento, mas esqueceu de valorizar todas as vezes em que esteve. Quantas vezes se acusou por uma falha, mas não reconheceu as inúmeras vitórias silenciosas que conquista todos os dias. O problema da culpa é que ela faz a memória se apegar apenas ao erro, apagando da consciência toda a entrega, toda a dedicação, todo o amor já oferecido. É nesse ponto que precisamos reconhecer. Nenhuma criança precisa de uma mãe perfeita. Uma criança precisa de uma mãe real. Uma mãe que erra e pede perdão. Uma mãe que se cansa e aprende a se levantar. Uma mãe que mostra com sua vida que o amor não é ausência de falhas, mas presença constante, mesmo nos dias difíceis. O perdão que você pede aos seus filhos não os enfraquece, os fortalece. Porque eles aprendem com você que o amor é capaz de sobreviver aos erros e de crescer nas reconciliações. Reconhecer a dor materna é um ato de coragem. É parar de se esconder atrás de uma máscara de perfeição e dizer: eu erro, eu falho, eu me sinto culpada. Mas eu também amo, eu me esforço, eu continuo tentando. É nesse reconhecimento que Maria entra como companheira, porque ela mesma conheceu dores profundas, lágrimas escondidas, angústias que não tinham resposta imediata. E, ao olhar para ela, aprendemos que não precisamos negar nossa fragilidade. Podemos transformá-la em lugar de encontro com Deus. Neste ponto do caminho, não se trata de resolver tudo de uma vez.
mas de assumir com verdade. Eu estou cansada, eu sinto culpa, eu me comparo. Esse é o passo inicial, porque a luz só cura aquilo que é revelado. O próximo passo é aprender, com Maria, que nossas fragilidades não nos definem. O que nos define é o amor que persiste mesmo nos dias mais difíceis. Maria, como espelho e mestra, ensina-me a ser mãe. Quando pensamos em Maria, muitas vezes a imaginamos envolta em luz, distante da nossa realidade, como se sua maternidade fosse perfeita demais para servir de espelho às nossas fragilidades. Mas a verdade é que Maria viveu dramas muito próximos dos nossos. Ela não foi poupada da dor, da culpa, da impotência, do medo. Sua vida de mãe foi marcada por momentos de profunda angústia e, ao mesmo tempo, de confiança absoluta em Deus. É por isso que ela não é apenas rainha do céu, mas também mestra da nossa vida cotidiana. Pense no episódio da perda de Jesus no templo, narrado em Lucas capítulo 2. Foram 3 dias de procura. 3 dias em que Maria experimentou a angústia dilacerante de não saber onde o filho estava. Quantas mães já não se sentiram assim? Uma pequena distração, um instante de descuido, e a culpa invade como se fosse um grito na alma. Como pude deixar isso acontecer? Onde eu estava? O que fiz de errado? Maria conheceu esse sentimento. Ela não estava imune à dor de se sentir falha. E, no entanto, ao reencontrar Jesus, não permaneceu presa ao medo. Guardou tudo em seu coração e seguiu adiante. Ela nos ensina que a culpa pode ser acolhida e transformada em confiança. Outro episódio que nos fala profundamente é o das bodas de Caná, narrado em João capítulo 2. Maria percebe a necessidade antes de todos. O vinho acabou. Ela se coloca como intercessora, mesmo sem saber como Jesus agiria. Quantas vezes nós, como mães, vemos a necessidade de nossos filhos e não sabemos como resolver? O coração se enche de perguntas. E se eu não conseguir? E se falhar? E se não for suficiente? Maria nos mostra que a resposta não está em ter todas as soluções, mas em confiar em Deus. Ela nos ensina a dizer: fazei tudo o que Ele vos disser, mesmo quando não compreendemos os caminhos. E há ainda a cena mais dolorosa. Maria aos pés da cruz, em João capítulo 19. Ali, ela experimentou a impotência de não poder evitar a dor do filho. Toda mãe que já viu seu filho sofrer sabe o quanto o coração parece se despedaçar. É o desejo de abraçar, proteger, afastar a dor e perceber que não se pode controlar tudo. Maria ficou de pé. Não fugiu, não se desesperou, permaneceu firme no meio da dor, mostrando que até a maior impotência pode ser lugar de entrega e de fé. Esses episódios não são apenas relatos distantes. Eles são espelhos que iluminam nossas próprias experiências de mães. A perda de Jesus no templo nos lembra que falhas e distrações fazem parte da vida, mas não definem quem somos. As bodas de Caná nos ensinam que não precisamos ter todas as respostas, basta confiar e interceder. E a cruz nos mostra que mesmo quando não podemos evitar a dor dos nossos filhos, podemos permanecer presentes, sustentadas pela fé. Maria nos ensina com sua vida que a maternidade não é um caminho de perfeição, mas de perseverança. Que ser mãe não significa nunca falhar, mas aprender a transformar cada falha em oportunidade de crescimento. Que o verdadeiro segredo não está em controlar tudo, mas em confiar naquele que pode transformar a água em vinho, a culpa em perdão, a dor em esperança. Olhar para Maria é aprender a recomeçar.
ela não nos coloca diante de um ideal impossível, mas diante de uma verdade libertadora. É possível ser santa no ordinário, fiel na rotina, confiante no meio da dor. Maria não é apenas um exemplo distante. Ela é mestra que caminha ao nosso lado e mostra com seu silêncio, com suas lágrimas e com sua fé, que a maternidade, vivida em Deus, sempre pode ser lugar de graça e de recomeço. Caminho de libertação da culpa. Agora que reconhecemos a dor e aprendemos com os exemplos de Maria, é hora de dar um passo decisivo. Escolher a libertação da culpa. A culpa, quando permanece guardada dentro de nós, se transforma em uma prisão invisível. Ela paralisa, rouba a alegria de ser mãe e nos impede de ver as pequenas vitórias que acontecem todos os dias. Muitas vezes, acreditamos que carregar esse peso é uma forma de compensar nossos erros, como se sentir-se mal fosse uma espécie de castigo justo. Mas essa não é a vontade de Deus para o coração materno. Ele nos criou para viver na liberdade do amor, não no aprisionamento da acusação. A libertação começa com um gesto simples e corajoso: nomear a culpa. Quando você diz a si mesma: eu me sinto culpada porque gritei com meu filho, eu me sinto culpada porque não consegui estar presente naquele momento, você está tirando essa dor da escuridão do silêncio e trazendo-a para a luz. A culpa não nomeada cresce em segredo. A culpa reconhecida começa a perder força. Reconhecer não é se condenar, é se permitir ser verdadeira. O segundo passo é entregar essa culpa, e não entregá-la a qualquer pessoa, mas ao coração de Maria. Imagine-se colocando cada falha, cada arrependimento, cada lágrima nas mãos dela. Maria não rejeita, não critica, não acusa. Ela acolhe como mãe que recebe o filho nos braços depois de uma queda. O manto dela é espaço de refúgio, lugar de consolo. Ao entregar suas culpas a Maria, você descobre que não precisa escondê-las mais, porque ela as cobre com amor e as apresenta a Deus como oração de intercessão. O terceiro movimento é receber a renovação. Não basta entregar, é preciso acolher o presente que Deus quer dar. Quando você se coloca debaixo do manto de Maria, algo acontece dentro de você. Uma unção é derramada, uma paz invade, uma força nova desperta. Esse é o sinal de que é possível recomeçar. A culpa não é mais sua identidade. O recomeço passa a ser sua nova história. Nesse processo, 3 palavras se tornam pilares: perdão, restauração e recomeço. O perdão é a chave que abre as portas da prisão. Perdoar-se não é esquecer o que aconteceu, mas aceitar que você não precisa mais ser escrava do passado. A restauração é o olhar que muda. Em vez de se ver como uma mãe falha, você passa a se enxergar como uma mãe em crescimento. A cada dia, a cada tentativa, a cada esforço, você aprende e amadurece. O recomeço é a decisão diária de levantar-se de novo, acreditar que hoje é uma nova oportunidade de amar e de fazer diferente. Maria nos mostra que a vida não se define pelas quedas, mas pela capacidade de se levantar. Ela também conheceu a dor de se sentir impotente, mas nunca permitiu que isso a afastasse da confiança em Deus. Ao olhar para Maria, entendemos que não precisamos carregar o peso da culpa sozinhas. Podemos transformar esse fardo em oração, em entrega, em confiança. Hoje, você é convidada a fazer esse movimento interior, reconhecer, entregar e recomeçar. Reconhecer a dor que habita em você, entregar cada peso nas mãos de Maria e acolher o recomeço que ela deseja te oferecer. Não se trata de negar as falhas,
mas de permitir que o amor seja maior do que elas, porque no fim, a maternidade não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca desistir de amar. Este é o caminho da libertação da culpa. É o caminho da mãe que, mesmo cansada, aprende a confiar. É o caminho de quem descobre que toda manhã pode ser um novo começo, quando se vive sob o manto de Maria. Momento de oração com Maria. Agora quero que você se permita parar um instante. Se possível, feche os olhos, respire fundo e entre comigo neste momento de oração. Esqueça por alguns minutos as tarefas que esperam por você. Esqueça os julgamentos internos que insistem em ecoar no seu coração. Este é o seu momento, o tempo em que você vai se colocar diante de Deus pelas mãos de Maria, para experimentar a libertação da culpa e o renascimento de um novo começo. Senhor, eu me apresento a Ti como mãe, com toda a minha fragilidade. Não escondo meus erros, não disfarço minhas falhas, não nego minhas quedas. Eu reconheço diante de Ti que tantas vezes gritei quando queria ser paciente, me fechei quando desejava acolher, me afastei quando desejava estar presente. Trago diante de Ti cada instante em que me senti insuficiente. Eu reconheço, Senhor, que sou limitada, mas também sei que o Teu amor não se mede pelas minhas limitações. Maria, Mãe querida, eu me volto para Ti agora. Tu que conheceste o medo, a dor e a impotência, ensina-me a ser mãe com humildade e confiança. Cobre-me com o Teu manto. Toma cada culpa que carrego, cada peso que ainda me aprisiona, cada lembrança que me acusa. Não quero mais viver sob o fardo da acusação. Quero viver sob a graça do perdão. Maria, intercede por mim junto ao Teu Filho. Apresenta a Ele minhas culpas transformadas em pedido de misericórdia. Senhor, eu peço. Liberta-me da culpa que paralisa. Que toda voz que me condena seja silenciada pela Tua palavra de amor. Derrama sobre mim a unção que cura, restaura e renova. Que cada ferida aberta seja fechada pelo Teu toque de ternura. Que cada lágrima que já derramei em silêncio se transforme agora em semente de esperança. Eu me abro para receber o Teu perdão, Senhor. Eu me abro para perdoar a mim mesma. Eu me abro para recomeçar. Que meu coração de mãe seja purificado e fortalecido. Dá-me paciência para os dias difíceis, serenidade para os momentos de confusão e alegria para os instantes simples que tantas vezes passam despercebidos. Maria, consagro a Ti minha maternidade. Entrego meus filhos, minha casa, minhas escolhas, minha história. Quero aprender contigo que a santidade pode ser vivida no cotidiano, que a fé pode sustentar nos momentos de fraqueza e que o amor pode sempre florescer de novo. Ensina-me a ser mãe que não desiste mesmo quando cai. Ensina-me a me levantar, mesmo quando o peso parece grande demais. Hoje eu recomeço sob o Teu manto, Maria. Hoje eu recomeço sustentada pela Tua intercessão e pelo amor de Deus que me envolve. Eu não sou definida pelas minhas falhas, mas pelo amor que coloco em cada gesto. Eu não sou escrava da culpa, sou filha da misericórdia. Eu não caminho sozinha, caminho contigo. Senhor, que este seja o meu novo começo. Que esta oração seja como uma chama acesa dentro de mim, iluminando os lugares que estavam em sombras. Que eu nunca me esqueça. Todos os dias podem ser um recomeço. Todas as manhãs podem ser um renascimento. Todo erro pode ser transformado em aprendizado. Toda dor pode ser oferecida em amor. Agora faça silêncio por um instante e deixe essa verdade repousar em seu coração. Você não está sozinha. Maria está ao seu lado.
Debaixo do seu manto há espaço para todas as culpas, todas as lágrimas e todas as esperanças. Deixe-se envolver por essa presença e guarde no íntimo que hoje, neste exato momento, um novo capítulo da sua vida de mãe começa a ser escrito. Respire profundamente, sem pressa. Chegamos juntas ao final deste momento de oração e reflexão, mas não ao fim daquilo que Deus deseja realizar no seu coração de mãe. Tudo o que vivemos aqui é apenas o começo de um caminho que pode ser trilhado dia após dia. O recomeço não acontece apenas em um instante. Ele é uma decisão contínua. É acordar todas as manhãs e escolher não viver aprisionada pela culpa, mas caminhar sob a graça da misericórdia. E aqui quero convidar você a dar um passo muito especial. Este espaço não é apenas um vídeo solitário. É uma comunidade de mães que acreditam no poder da oração, que desejam aprender com Maria e que sabem que juntas podem ser mais fortes. Quantas vezes você se sentiu sozinha na sua dor? Quantas vezes acreditou que era a única que falhava, a única que chorava em silêncio, a única que não sabia como seguir? Hoje, você pode descobrir que há muitas outras mães caminhando ao seu lado, vivendo lutas semelhantes, experimentando dores parecidas e buscando também o consolo do manto de Maria. Por isso, nos comentários, deixe uma palavra de bênção. Escreva aquilo que deseja que floresça no coração de outra mãe. Pode ser esperança, paciência, serenidade, perdão, coragem. Uma única palavra pode se tornar luz para alguém que está no escuro. Uma frase pode se transformar em resposta para uma mãe que hoje está desanimada. A sua experiência, o seu testemunho, a sua fé não são apenas para você. Elas podem ser um bálsamo para outra mulher que precisa saber que não está sozinha. Cada comentário é como uma vela acesa. Juntas, podemos iluminar este espaço e transformá-lo em um refúgio de paz e de força. Maria deseja que nos apoiemos umas às outras, que não vivamos a maternidade como um peso solitário, mas como uma caminhada partilhada. E ao escrever a sua palavra de encorajamento, você se torna instrumento dessa missão. Guarde também no coração uma verdade que precisa ser lembrada sempre. Você não é definida pela sua culpa, mas pelo amor que você entrega todos os dias, mesmo quando parece pequeno. Você não é marcada apenas pelos seus erros, mas pela coragem de se levantar e tentar de novo. Você não é uma mãe fracassada porque falha. Você é uma mãe amada e sustentada por Deus, que tem em Maria um exemplo e uma intercessora constante. Maria nos mostra que toda mãe pode recomeçar, quantas vezes for necessário. Ela permanece ao nosso lado quando nos sentimos fracas. Cobre-nos com seu manto quando nos sentimos expostas e apresenta nossas dores diante de Deus como oração de amor. O manto dela é lugar de refúgio, de cura e de novo começo. Sob ele não há acusações, apenas a ternura que restaura. Se hoje você sentiu o coração mais leve, volte sempre que precisar. Este vídeo pode se tornar um porto seguro nos dias de tempestade. Repita a oração quando o peso da culpa voltar a apertar. Deixe que cada palavra recorde a você que não está sozinha. Maria caminha com você e todos os dias, ao despertar, você pode se consagrar novamente, entregar sua maternidade a Deus e pedir a graça de começar de novo. Que esta mensagem permaneça em sua alma. Este é o tempo da libertação. Este é o tempo da restauração. Este é o tempo do recomeço. Você não caminha mais sob o peso da culpa, mas sob a luz da graça. E sob o manto de Maria, há sempre espaço para você. Hoje,
você pode sair daqui com uma certeza gravada em seu coração. A maternidade não exige perfeição, mas fé. Não pede forças sobre-humanas, mas confiança. Não espera a ausência de erros, mas a presença de amor. E é nesse amor que você encontra a verdadeira vitória.